Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite, noite, pessoal. Boa boa noite. Boa noite, quanto boa noite. Hoje a gente tem a nossa convidada especial aqui hoje para falar com a gente sobre os assuntos do princípio do caminho, os princípios básicos do caminho infinito. Ela que já é uma praticante aí já de alguma caminhada já, né? Já tem uma boa caminhada nesse estudo, nessa prática aí que a gente está iniciando, né? E a gente vai aprender um pouquinho hoje da experiência dela, conforme ela vai passando para a gente, vai estar aberto para fazer perguntas também, né? E, como é de praxe, gostaria de convidá-los todos para a nossa meditação, para a gente fazer aquele mergulho espiritual, ficarmos bem receptivos e perceptivos ao que a nossa irmã, que traz a presença nela também, vai trazer para a gente poder apreciar e crescer também. Peraí, deixa eu só parar de apanhar aqui um pouco aqui do celular. Eu coloco aqui sempre um tempinho de 10 minutos para a gente não passar muito também, porque senão tem dias que a meditação está tão gostosa que vai direto. Verdade. Então, bora lá. Vou dar início aqui, eu fecho os microfones e a gente já inicia a meditação. Bora lá. Mais uma vez, boa noite a todos que chegaram, a Thelma, Vitória, Isabel. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós, como todos já sabem, aí eu já fui colocando durante a semana para o pessoal ir já se programando, que a gente teria um encontro especial com a Samira, né? Que ela ia passar um pouquinho do conhecimento, da presença, da profundidade da presença que ela já sabe, né? Então, convido a todos aí a recebê-la, peço que ela se apresente, né? A todos. E, por favor, Samira, faça as honras. Seu microfone está fechado ainda, Samira. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos nós. Que Deus abençoe nosso encontro, que estejamos com a mente aberta e receptiva para o que for falado aqui hoje, certo? Bom, eu vou me apresentar então, né? Primeiramente, gratidão por estar aqui junto com todos vocês. Agradeço profundamente essa oportunidade de aprendermos juntos, sempre, né? Somos eternos aprendizes nessa caminhada. Então, meu nome é Samira, para aqueles que não me conhecem. Eu vou falar um pouquinho do que a minha identidade humana, o que eu sou, o que eu estou temporariamente, né? Eu sou formada em pedagogia, em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia e psicanalista. E eu tomei a via da meditação como uma proposta, um propósito de vida. Então, eu me denomino como facilitadora de meditação, né? Óbvio que permeando os estudos do Joel Goldsmith, porque foi através dele que eu cheguei aonde eu cheguei, né? No sentido de encontrar aquilo que eu queria, o meu propósito, né? Então, esta
estou eu não sou, né? A minha verdadeira identidade é eterna, infinita. Então, essa não tem o porquê de nomeá-la. Apenas senti-la e deixar que o fluxo faça o seu trabalho, né? Então, esta estou eu. Rafael, você quer que eu fale alguma coisa já a respeito dos princípios? Bom, Já posso tomar a palavra, seguir o rumo? sim, só lembrar o pessoal que quem quiser fazer a pergunta, a gente tem a opção aqui de, de levantar a mão aqui, daí aparece uma mãozinha na janelinha da pessoa, aí daí ela quer fazer uma pergunta para ti, tá Tá, bom? Ela vai mas aí aparecer. você fala. Não, mas aí você fala para mim, por favor, quem Sim, é e qual a pergunta, porque aqui você sabe que tem uma certa dificuldade. tranquilo. Então, por Tá bom? favor. Então tá. Bom, prazer em conhecê-los. Eu não sei se conheço todos ou alguns, não faço ideia, porque daqui eu não vejo ninguém, só eu e o Rafael por enquanto. Então, prazer em conhecer aqueles que eu não conheço. Então vamos lá. Eu vou partir do princípio de tudo, né? Quando eu comecei meus estudos com o Joel, eu percebi, e não só percebi, mas senti a necessidade de me aprofundar nos princípios básicos do caminho infinito. A partir desse estudo mais profundo, eu notei que é o básico do básico para entender qualquer outra coisa dentro das leituras dos escritos do Joel. Então, os princípios básicos que o Joel dita e que em todos os seus livros ele cogita, em todos, inclusive nas palestras, nos vídeos, né? Se ele não cogita todos os princípios, ele sempre está realçando. Ora a natureza da oração, ora a natureza do erro e a natureza de Deus. Enfim, esses três princípios são os princípios básicos que permeiam a obra Caminho Infinito. Os princípios básicos, eu vou começar a numerá-los e tentar explicar um pouquinho, porque óbvio que requer um aprofundamento. Os princípios básicos do Caminho Infinito, primeiro, é a natureza de Deus. O que significa a natureza de Deus? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Onipotente, ele é o único poder. Não é o poder no sentido do bem. É o único poder universal. Não há bem e não há mal. É poder. Não há poder maior do que dele. E a onipresença. Deus está presente em todos, em tudo, agora. A partir do momento que você tem essa percepção, você começa a praticar mais o viver no agora, nesse instante. Estar mais atento neste momento. Porque é neste momento que Deus está presente. Não é no passado e não é no futuro, é agora. Então, esse é o significado da natureza de Deus. E precisa ser muito observado, praticado nas meditações, durante o nosso dia, nas situações que nos são apresentadas, as pessoas que aparecem nos nossos caminhos, né? A natureza do erro, o segundo princípio, é a natureza do erro ou da ilusão. Depende do livro, depende de alguns livros, esse princípio se apresenta assim, do erro ou da ilusão. Deus é o único poder. Todo tipo
que você observar de efeito não tem causa, é hipnotismo. Efeito não tem causa. Ele foi fabricado, ele foi formado através de uma hipnose universal, seja ele qual for. Não é só doença, mas maus comportamentos, vícios, pecados, né, em geral. Isso e óbvio, a separatividade, né? Porque a separatividade de Deus só ocorre por conta desse hipnotismo universal. Então, todo tipo de medo, insegurança, enfim, todas as emoções, né? E isso ocorre porque a gente dá poder, porque a gente tem medo, porque a gente se sente seguro, porque a gente, quando ainda crê nesse Deus que pune e castiga, a gente dá esse poder a isso, e isso é óbvio, é potencializado, né? Só que o único poder é o poder de Deus sobre todas as coisas. E quando a gente tem esse entendimento, a gente percebe o quanto nós fomos levados por uma massa crítica, por um consciente coletivo, em várias circunstâncias das nossas vidas. E aí a gente começa a separar o que é hipnotismo do que é a real realidade, a real verdade. Tem o trabalho protetor, né, do Joel, e uma meditação maravilhosa, que acho que deveríamos praticar sempre, sempre, sempre. Hoje eu decido, agora, a me afastar de todo tipo, toda forma de hipnose, de hipnotismo. Poder a um só Deus, né? Auxilia muito, ajuda muito esse tipo de meditação em algumas circunstâncias das nossas vidas, né? E por último, que é o terceiro princípio, que é a natureza da oração. A oração, a verdadeira oração é aquela que não fazemos petições. É aquela que a gente agradece. A gente não pede. A gente sabe que se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo o que nós vamos precisar naquele momento. Então, a gente não precisa pedir. A gente entrega, solta, porque no determinado momento, no tempo de Deus, o que tiver que ser, será. E tem uma diferença muito grande quando a gente medita, né? Ou oração, mas no caso da meditação. Quando a gente está elaborando, por isso que se chama meditação contemplativa, e quando a gente está elaborando alguma frase ou algum versículo, nós estamos fazendo um tratamento na nossa consciência para que haja o silêncio necessário na mente para que a cura, entre aspas, né, a cura que for necessária para você aconteça. Então, essa meditação, esse é o tratamento, né? Porque a cura vai vir depois no silêncio, quando a voz silenciosa alcançar a sua consciência. Por isso temos que estar receptivos, por isso temos que silenciarmos a nossa mente. E o meio para isso é essa contemplação, é essa elaboração com esse versículo, enfim, né? Já é um preparo para receber. Esses são os princípios básicos, né? Bom, entre os princípios básicos, são coisas básicas que eu percebi que a gente precisa se aprofundar nos estudos do Joel. São os princípios básicos, o permanecer no perdão, na gratidão e no poder, os estados e os estágios de consciência, que são 3,
e os estágios da meditação contemplativa, que são 3. Então, bem, tudo 3. Certo? Bom, eu dei uma resumida, eu quero saber se alguém, para eu falar um pouquinho mais só, né? Porque senão tem muito assunto. Se alguém tem alguma pergunta para mim, vamos lá, Rafael. Vamos lá, pessoal. Vocês tragam as suas questões aí. Esse silêncio assim, nossa. Não, o povo é falador aqui, que hoje eles estão em silêncio mesmo. Por favor, façam pergunta. Se apresentem a mim, eu gostaria de conhecê-los. Hoje o pessoal está quietinho. Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Tereza. Boa noite, Samira. Olha, um prazer conhecê-la. Em primeiríssimo lugar, obrigada, Rafa, por nos dar essa oportunidade de estar aqui com a Samira. Então, Samira, eu já estou nesse estudo aí praticamente 1 ano e pouquinho, e eu tenho algumas dificuldades. Então, está sendo esclarecedor essas primeiras palavras tuas. Uhum. Qual seria a sua dúvida? Na meditação, Tereza? Não, são os princípios básicos mesmo. Uhum. Eu acho que assim, para a gente ter essa compreensão é um pouquinho complicado. Mas... Assim, a princípio parece. Mas quando você vai destrinchando ponto por ponto e vai tendo a percepção dentro de um texto e dentro de uma meditação, você consegue estruturar e organizar dentro da sua mente, porque o primeiro lugar que precisa ter um certo entendimento é a mente. A partir daí, fica mais fácil você levar na meditação. Entendeu? Entendi. Não vai ficar só no intelectual. Você vai começar a processar isso a partir da sua mente. Porque é ela que é o instrumento para você alcançar a sua consciência espiritual. Né? Entendi. Que é o terceiro estado e estágio das nossas consciências. Certo? Que bacana, não? Chegar até aí. Nós estamos no caminho entre consciência mental e consciência espiritual. Mas a gente vai chegar na consciência espiritual completamente. Um dia, não sabemos quando, mas um dia chegamos. Chegaremos. Amém. Assim é. Certo, Tereza? Tá bom. Obrigada, Samira. Não, eu que agradeço, querida, por poder contribuir. Um beijo. Obrigada. Samira, boa noite. É um prazer. Boa noite, Vitor. Vitor, boa noite, Samira. Boa noite. Oi, Vitor, boa noite. Tudo bem? É um prazer, viu? Eu ouvi seus áudios. Que bom. São ótimos, viu? É um prazer conhecer você. Gratidão, querido, gratidão. Eu tenho uma certa dificuldade em meditar. Qual seria a melhor maneira para meditar, assim, o mais fácil, para meditar mesmo? Porque eu medito, tem uns 3 meses que eu medito, sabe? Mas eu não sei se eu vejo tanto método no YouTube que até fico meio perdido, né? Aí eu qual seria o melhor método para fazer essa meditação? Vitor, olha, eu falo para os meus grupos, para as pessoas que me procuram. Não é para se culpar ou ficar se cobrando uma forma de meditação, assim, aquela meditação filosófica, aquela coisa. O início, a importância quando a gente começa a meditar é fazermos a nossa primeira demonstração, que é essa conexão com Deus, com a presença, né, que está em nós. Então, o que vale é a intenção. Não tem fórmula, não tem... Porque a intenção e o sentimento é seu.
E você Certo. precisa respeitar isso. Então, assim, óbvio que se você ouve uma meditação e você se eleva, você sente, faz muito bem, né? Mas para você praticar meditação, a melhor forma, o melhor início é você estar num lugar tranquilo, bem acomodado, em silêncio, respirar fundo, dentro do seu tempo, sentir o corpo relaxar. Quando ele estiver bem relaxado, você pensa, e pode ser uma frase simples, Deus está aqui. Eu estou te dando um exemplo, tá? Para você ver como pode ser algo muito simples. Porque o que Deus quer sentir, o que Deus quer é a sua intenção. Ele não quer palavras filosóficas. Óbvio, quem tem e sabe o que está fazendo e está fazendo com intenção, ótimo. Mas no nosso caso, a gente começa com o mais simples. Deus está aqui. Onde estou é solo sagrado. Ponto. Acabou. Você não precisa ficar 10 minutos, 20 minutos. Você respira fundo e sente que realmente Deus está dentro de você. Ele está dentro de você. Você fecha os olhos, sente aquela emoção, sente que Deus está em você. Você fica alguns minutos, segundos. Quando você sentir aquela paz te permeando, ou vem uma respiração profunda, acabou. Deus já está sinalizando para você. Eu estou contigo. Vá, meu filho, eu estou contigo. Ponto. Não é algo mecânico, não é algo cronometrado, é algo sentido. Quem vai te dar o direcionamento do tempo da sua meditação é Deus, é o Espírito que habita você. Entende? Entendo. Eu sempre digo, não é pela força nem pelo poder, é pelo Espírito. E onde há Deus, há liberdade. Não se esqueçam disso, gente. Onde há Deus, há liberdade. Entendeu, Vitor? Se você fizer isso, se você puder fazer isso umas 2, 3 vezes ao dia, gradativamente, gradualmente, você vai aumentando os espaços da meditação, você vai falando um pouco mais, além da frase ou de uma palavra, porque isso é uma prática, por isso que é uma prática, né? Você vai, conforme você vai expandindo a consciência, naturalmente, isso tudo também vai acontecendo, gradualmente, na mesma proporção. Eu falo o Salmo 23, entendeu? Meu pai, meu pastor, nada me faltará. Isso, eu falo sempre ele. Isso. Esse é um salmo, que se você falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você poderia parar por aí e elaborar só isso, do tipo, se meu pai é meu pastor e nada me faltará, é porque ele está comigo, é porque tudo que ele tem, eu tenho, tudo que ele é, eu sou. Ponto. Entende o que eu quero dizer? Ok, entendo. Muito É obrigado. É o que você sente. Tá bom, Vitor? Muito obrigado, viu? Imagina, querido. Eu que agradeço poder contribuir. Maninha Silvia, tem que abrir o microfone, Silvia. Seu microfone está fechado, senão a gente não te ouve. Tá bom, tá. Obrigada, querido. Oi, Silvia. Boa noite, Samira. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer também você. Samira, eu vou falar só assim por cima, que eu sou nova nesse estudo. E tenho muitas dúvidas. A outra vez que eu ouvi o Rafael e o Cláudio, eles me ajudaram bastante, e um outro rapaz que eu não lembro o nome. Eu tenho dúvidas, por exemplo, eu era da igreja presbiteriana, então eu estava sossegadinha lá, até que eu li o Eckhart Tolle, não sei se é assim que fala. Aí eu comecei a achar que igreja era ego,
e consciente, tinha muito ego, inclusive o meu era bem exaltado na igreja, participava de tudo, tal, aquela coisa de... E eu não sentia a presença de Deus. Realmente, hoje, eu sinto de uma forma mais intensa, eu diria. Mas, de vez em quando, eu leio alguma coisa em relação ainda às coisas do Evangelho da Igreja. E hoje eu estava lendo no Antigo Testamento aquele Deus, né, que você falou da natureza de Deus, aquele Deus que pune, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, que é um Deus forte, existente, atuante, mas que ele punia, né? E isso ainda fica muito confuso na minha cabeça, né? Então, assim, eu gostaria que você tentasse me ajudar da sua maneira, que você me enxergou, para poder me tirar ainda um pouco desse escuro, porque, por exemplo, Jesus, que eu falei para os meninos, era o meu guia, só que eu não conhecia Jesus de uma maneira como Joel explica, fala de uma maneira encantadora, que é o mestre dos mestres, né? Mas que ele, por exemplo, eu sempre orei pedindo para Jesus sobre todas as coisas, pedindo, agradecendo, batendo papo e tudo isso. E agora não mais. E isso me deixa assim muito, assim, meio que num vazio, e como se eu tivesse ainda uma dívida com Deus, muito embora com Jesus. Muito embora os seus colegas, né, que eu poucos conheço, eles me ajudaram já a clarear um tanto. Eu sei que através da meditação eu vou ter essa luz, mas se você puder me ajudar um pouquinho, eu te agradeço. Só isso, meu bem. Obrigada, viu? Tá bom, vamos lá, vamos ver o que eu posso contribuir, né? Sim. Você entende que Jesus, ele veio aqui na Terra como um homem, né? Cristo é a sua consciência, foi a sua consciência, né? Porque ele tinha uma consciência elevada, por isso era Cristo. É por isso que nós chamamos essa consciência espiritual, essa consciência elevada, como consciência crística, né? É por isso que o Joel fala, e a gente vai ver muito isso, que somos co-herdeiros de Deus. Por quê? O herdeiro de Deus é Cristo. Certo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por isso que nós somos Cristos. Sim. Somos todos filhos de Deus, assim como Jesus foi. A diferença é que Jesus tinha uma consciência crística elevadíssima. E nós estamos fazendo esse mesmo percurso, esse mesmo caminho para alcançarmos essa consciência crística, essa consciência do nosso irmão, Jesus, né? Deus habita em nós como Deus habitou em Jesus. Certo? Mas eu percebo que a questão do Jesus, para você, fica assim, né, mais vendo ele o intermediário de Deus, né? Mas, assim, o exemplo dele, o exemplo que Jesus deixou é exatamente o exemplo que nós devemos seguir como filhos de Deus. Ele deixou esses exemplos para nós seguirmos. Então, indiretamente, é para que nós nos salvamos dessa dualidade, dessa separatividade que tem entre nós e Deus. Entende o que eu quero dizer? Entendo um pouco, sim. Não deixa de ser um salvador. Ele deixou seu exemplo e sua experiência de vida para que nós seguíssemos os seus exemplos. Nesse sentido, ele é um salvador. Nesse sentido, ele é um salvador.
Não pelo sangue dele na cruz. Bom, e aí é uma simbologia, né? Porque o sangue dele na cruz o sofrimento dele, a opção dele por ter sido crucificado. A por opção querer dele, ser crucificado. ele tinha que deixar como experiência que o caminho que nós seguiríamos seria um caminho de dor, de sofrimento, mas que a gente nunca esquecesse de quem nós realmente somos filhos, que é de Deus. Sim. Né? Sim. Tá? E ele precisou exatamente fazer aquela simbologia toda da cruz, do sangue, para ele nos provar que nós somos espíritos, nós não somos carne. E depois da morte, a gente continua vivendo, mas como espírito, não como forma, mas como substância e essência. Uhum. E aí as dúvidas vão surgir, e as dúvidas vão sendo dissolvidas conforme você vai se aprofundando nos estudos e meditando, Silvia. Tá? E o Deus que pune não existe. Deus não existe. Quem acredita nesse Deus punitivo é Não quem existe. está afastado de Deus. Deus não pune. E Deus não castiga ninguém. E o Antigo Testamento, que eu li hoje, que ele mandava a punição, a ira de Deus, isso me deixou muito questionando. Então, a ira de Deus sobre os tempos, né, do Antigo Testamento. Difícil, né? A gente vê o Antigo Testamento com um homem, com uma ideia de karma, né? Então, e eu não estudei muito o Antigo Testamento profundo. Então, eu não acredito nesse Deus punitivo e vingativo, porque aí eu teria que falar um pouco do karma, né? Mas, enfim, porque a partir do momento que você desperta como espírito, você dissolve essa crença, porque é uma crença desse Deus punitivo, né? Você sai do passado, sai do futuro e permanece no agora. Então, você está presente com Deus no agora. Então, você não acredita mais nesse Deus punitivo, porque você acredita num Deus onipresente. Você acredita num Deus que lhe acolhe a partir do momento que você esteja desperto. Se você não estiver desperto, a escolha é sua e Deus não vai punir você. Você vai viver sobre a lei do karma. O que você vai semear, você vai colher. Não é Deus punindo, é você mesmo causando efeito para a sua vida. Tá bom, Silvia? Ok. Obrigada, viu? De nada, querida. Gratidão por poder contribuir com alguma coisa. Obrigada. E aí, pessoal? Mais perguntas? Tudo certo? Tudo certo, então. Ninguém mais quer conversar comigo? O pessoal está tímido. Silêncio. Podem perguntar. Simbora, gente. Não quer perguntar? Eu vou dar mais uma palavrinha a respeito então, de outras coisas. Pode ficar à vontade, então, Samira. Não querem? Não querem mais falar comigo? Não, vamos lá. Oi, Samira, boa noite, sou o Cláudio, tudo bem? Oi, boa Tudo noite, legal? Cláudio. Prazer conhecer você, e o meu Prazer. contato contigo veio aí há um ano e pouco atrás. Contigo não, acho que foi com o Sandro, ouvindo as palestras do Sandro, e que você conversava com ele, apesar de eu não vê-la. Você era você mesmo, né? Não tem duas Com Samiras, certeza. óbvio. Porque eu falei, pô, não é possível. E eu me lembro que nas palestras dele, muitas vezes eu ouvindo, você argumentava com ele algumas coisas, tocava em alguns pontos, e vocês trocavam esclarecimentos e tudo mais.
E aí foi legal, porque eu falei, poxa, tem alguém perto do Sandro ali que eu não conseguia ver a plateia, se tinha mais gente, não tinha, a gente só via o rosto dele, né? E eu via só a voz da Samira, às vezes uma outra intercessão de um outro irmão, às vezes, de vez em quando, que aparecia a voz. Então, nem sabia se tinha muita gente ou pouco nesses encontros lá com o Sandro. Mas o fato é que também depois eu vim conhecer um pouco mais, eu acho que aí naquela entrevista com a nossa irmã lá, a filha da... A Cíntia. A Cíntia, E foi muito legal, porque ali você mostrou, falando um pouco da tua vida, da tua trajetória toda, de testemunhos de vida, que assim, me tocaram muito. E aqui rola no nosso grupo assim também, e o Gilson que comanda aí com o Rafa, essa abertura para esses testemunhos, que são interessantes, né? que agregam, então, as catarses que cada um passa, coloca. Então, isso soma, porque isso nos esclarece, nos fortalece ainda mais para nos voltarmos para o nosso Cristo interno, para esse único poder, nos voltarmos para dentro. Então, não sei se cabe nesse momento você falar um pouquinho, que eu achei tão bonito dessa tua trajetória, daquilo, das suas catarses, um pouquinho. Eu não sei se eu desvio demais do tema, peço desculpas se sair demais, mas foi tão bonito que se você pudesse tocar um pouquinho nesse, um pequeno resumo, eu acho que ia ser legal para todo mundo também. Sabe, que você também não foi um anjinho que caiu do céu e que se transformou. Não, é isso que eu achei legal. É isso que eu achei o barato lá da tua entrevista, entendeu? E nem sou hoje. Exatamente, é por isso, é para mostrar exatamente isso, que você vem também nas lutas edificantes consigo mesmo, entendeu? Que é a nossa trajetória aqui, né? Nesse corpo físico, né? Apesar para de isso, inclusive. Exatamente. Então, apesar de expressarmos o próprio ser divino, nós sermos o próprio ser divino, mas somos indivíduos, né? Então, neste momento, estamos individualizados. Aí há essa separatividade, aparente separatividade, que aí causam todos esses problemas que você falou. Aí entra na lei do karma, né? Nessas coisas todas, né? Por essa separatividade. Mas é só esse aspecto assim que eu não sei se você pode colocar um pouquinho assim dessa chegada, de como que você está aí agora, um pouco vem rolando aí um cesto como viesse rolando o rio, todos nós, e aí tomando essa forma e se entregando cada vez mais. Eu achei muito bacana, né? Então, é só um parêntese. Se você puder falar um pouquinho, eu acho que todo mundo... Não sei se cabe no momento. Tá. Eu vou dar uma breve resumida, porque eu acho que com aquele vídeo da Cíntia, muita gente que não sabia, não me conhecia, ou só ouvia minha voz, não tinha a menor... Sou eu. E eu fiquei assim como o carioca fala, amarradão. Eu adorei ouvir aquilo, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Eu falei, cara, eu imaginava ela de um jeito completamente... Isso aqui, tudo diferente, a Samira, que eu ouvi a vozinha dela lá por trás, no Sandro, batendo um papinho. Cara, mas vai lá, eu falo muito, fala você. Então, eu vou dar uma resumida, né, bem breve, porque eu acho que depois daquele vídeo, muita gente assistiu, né, e não imaginava a metade do meu caminho, né? E não posso dizer que é diferente até hoje, porque a vida está aí para ser experienciada, a gente não pode se esconder, porque para a gente ter e sentir essa lei divina, que é a lei do amor, que é a lei de Deus que prevalece, a gente precisa se relacionar com as pessoas e precisa passar por toda e qualquer situação, né? E tem situações que realmente, como humanos, ainda nos abalam, né? E faz parte da caminhada, e faz parte. E cada catarse que a gente passa, que muitas são realmente a noite escura da alma,
é uma grande oportunidade de expandirmos a consciência e nos aprofundarmos mais com essa conexão de Deus dentro de nós, né? Então, eu vejo pessoas falando, eu estou em catarse, não quero mais saber de estudar, eu estou em catarse, eu não sei o que vou fazer. A gente precisa encarar, é simples assim, né? Por pior que seja, pelo tamanho da dor que for, a gente precisa encarar. E se for noite escura da alma realmente, se tiver que ficar dias no escuro, entre aspas, fiquemos. Porque depois isso vai reverberar em outras situações, em outras coisas. Sairemos mais fortes e mais confiantes. Porque Deus não abandona filho nenhum. Por mais que a gente pense, cadê Deus? Né? Porque eu estou atravessando um vale da sombra da morte, mas Ele está conosco. Né? Então, é isso que eu tiro a todo dia, assim, os percalços, né, que eu preciso experienciar. É isso que eu dou como orientação. Vamos abraçar, né? Quando eu digo que eu sou muito... eu não sou um anjo, porque eu sou humana, estou trilhando a estrada como vocês, sou uma estudante, eu me dedico, eu estudo, eu medito, porque eu sei que é esse o meio para que eu enfrente toda e qualquer circunstância. E eu queria dizer, resumidamente, que eu comecei meus estudos há algum tempo atrás, com Hélio Couto, fui ressonante, né? Mas antes, tudo começou a reviravolta da minha vida toda, começou com a minha separação, não, começou em 2012, quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, com sequelas. Eu perdi a visão direita, um pouco da audição direita, aliás, meu lado direito está comprometido, né? A cintura para baixo eu não sinto, né? Mas, assim, é como eu estou, não é o que eu sou, né? E com essas sequelas todas, como eu posso dizer, em 2014 eu me separei, e aí foi que eu comecei a procurar, a ver, né, o que eu iria fazer da minha vida. Voltei a estudar, mesmo com todas as minhas dificuldades. Em 2016, nesse meu percurso, morando de favor, porque eu saí de casa, né? Eu não fiquei com a minha casa, eu saí literalmente de casa com a roupa do corpo. Então, eu conheci o Hélio Couto, comecei a estudar 150 palestras, fui ressonante. Nesse meio do caminho, no meio das palestras do Hélio, todo mundo sabe que o Hélio fala do Joel. Fui pesquisar o Joel, eu fiquei, assim, incrivelmente encantada com o Joel, porque eu venho de outras religiões com foco espiritual, né? Eu já tinha um certo preparo. E aí, ali, eu esbarrei no Joel, fui pesquisar. Eu queria muito o livro Caminho Infinito, peguei o PDF, eu fui pesquisar quem que, sei lá, de repente, alguém que podia estar dando aula, falando, porque na época não era tão restrito como hoje, né? Na época era restrito, hoje está uma maravilha. Está uma maravilha. Tem bastante canal para a gente se divertir aí, né? E aí eu esbarrei no Sandro, comecei a fazer atendimento com o Sandro por 1 ano e tal, mais ou menos isso, menos, não me lembro tanto quanto, mas foi nesse percurso que eu fui estudando e me aprofundando no Joel. Eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou uma pessoa que pago para ver,
eu sou uma pessoa que, quando eu sinto, eu vou até o fim. E uma das meditações que eu fiz, porque assim, eu queria aprender a meditar de qualquer forma, né? Então, eu fui testando de várias formas, como eu ia fazer essa meditação contemplativa, enfim. E um dia, eu consegui uma meditação simples, mas a entrega foi muito grande, porque eu já tinha andado muito na minha casa nervosa comigo, que tinha coisas que eu não entendia, e eu dava murro em almofada, batia praticamente, assim, né? Fazia de conta, né? Não batia a cabeça na parede, mas vontade não faltava. Eu falei, não é possível, tem que entender isso, caramba. Mas aí, quando eu tive essa meditação, que eu tive essa conexão com Deus, que eu senti Deus, eu me emocionei, eu chorei, foi muito bonito. A partir daquele dia, eu sabia que o caminho era aquele. E aí eu comecei a ter algumas experiências, inclusive, né, que eu falo que é até normal de acordar de madrugada, de ter a necessidade de escrever algo, que me vinha algo, alguma dúvida que eu tinha a respeito de algum assunto, às vezes me vinha à noite. Eu acordava 2, 3 horas da manhã e escrevia, guardava. Às vezes, quando eu estava em meditação, vinha alguma resposta. Às vezes eu estava lavando a louça e vinha, eu parava de lavar a louça na hora e escrever. E é uma das questões que a Silvia falou do Tolle, e que é muito importante, é você estar no agora. Porque se você estiver fazendo o que você estiver fazendo, por exemplo, lavando louça, lavando o carro, lavando o quintal, mas focado no que está fazendo naquele momento, é a oportunidade de Deus, da presença falar com você, de você ouvir a voz silenciosa. Se a gente estiver com a mente muito ocupada, você não vai ter ouvidos internos para ouvir, porque você está divagando. Então, é muito importante estar no agora. Enfim, depois de tudo isso, né, que aconteceu, eu abri um grupo de estudos, né, em casa, e aí estou até hoje, né, nos meus grupos, abri o canal era uma resistência muito grande minha, porque eu achava que era uma questão de ego, mas aí as pessoas começaram a pedir muito, eu falei, gente, como que eu vou arrumar tempo, né, para fazer? Porque sou eu que faço, apesar das minhas sequelas, sou eu que edito, sou eu que escolho a música, sou eu que separo os textos, sou eu que faço tudo isso, né? E eu teria e tenho até hoje que arrumar tempo para fazer, né? Então, assim, a minha caminhada foi basicamente isso. Catarses eu tive, não, porque a gente não deixa de ter, porque é a oportunidade de expandirmos a consciência. A diferença é que a gente começa a encarar a catarse com outro olhar. A gente não tem medo. É se embora, se é para chorar, se é para sentir, ótimo, porque é uma camada que está sendo dissolvida. Então, vamos. E respeitar o limite, né? Respeitar o nosso limite. E também não ficar se cobrando, se culpando, porque tem gente que se culpa, Gente, eu tive época de me culpar, né? E eu lembro muito de uma frase do Joel, principalmente nas minhas meditações à noite, que de perdoar a mim mesmo, não só o outro, se eu perdoo, mas a mim mesmo se eu estou falhando, né? E assim, perdoa-me minhas faltas e falhas. Pai, as corrija e as me mostre. E eu solto. Porque ele vai me corrigir, porque eu estou de coração aberto para que elas sejam corrigidas. Então,
tudo tem que ser feito. E é uma das grandes lições que eu aprendi com essa minha caminhada, que não parou, é eterna, é que onde há Deus há liberdade. Sim. E tudo, absolutamente tudo, seja o que for, é pelo Espírito. Não é pela minha vontade enquanto humana. Isso nos faz sentirmos leves, guiados por Deus. Nós não estamos abandonados. Então, isso é muito forte, né? Uhum. Então, tudo aquilo que eu vivenciei em questão de doença, internações, porque eu fui internada 7 vezes, fiz vários tratamentos, enfim. Hoje, eu agradeço a Deus, porque eu não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento para isso. Minhas ressonâncias, quando eu as faço, minhas lesões estão cicatrizadas e está tudo certo, né? E agradeço a Deus por isso. Essa sua fé que te ajudou você cicatrizar as suas sequelas, que ainda existem, mas que você cicatrizou, As foi a lesões sua foram fé, a sua busca. assim, quando eu meditava, eu não meditava para curar doença nenhuma em mim. Isso. Nenhuma. Né? Eu achava que a minha alma é que era estragada. Porque tinha acontecido tanta coisa na minha vida, tanta coisa, que eu falei, gente, não é possível, né? Então, quando eu meditava, eu não pedia cura nenhuma, nada. Eu só queria sentir Deus dentro de mim, só, mais nada. E quando eu fui retomar meus exames, enfim, eu percebi que estava tudo cicatrizado. Uhum. Mas eu não pedia nada, porque eu pensava que, já que está tudo estragado, a minha única chance é me encontrar com Deus. Sim. Entendeu? Porque, gente, então foi o que eu fiz, né? Porque Joel dizia, a sua primeira demonstração tem que ser sentir a presença de Deus, né? Você não pode pedir nada. Então, na minha cabeça, já que minha alma estava tão daquele jeito, a minha única coisa era curar minha alma. E curar minha alma era só encontrar com Deus. Não tinha outra saída para mim, eu não via outra saída, né? E aí deu tudo certo. E eu, Tá sinceramente, dando certo. foi sensacional. Bom, e depois daí, a certeza era uma só, era continuar nessa conexão mais profunda, Cada né? vez Confiando e acreditando nele. Eu andava de bengala, eu vivia caindo no chão. Sim. E uma coisa que eu sempre tive, gente, eu sempre tive bom humor, tá? Eu nunca assim me fiz de vítima. É uma coisa que eu tenho isso dentro de mim. Que legal, muito importante. É ótimo. Né? Muito. Esbarrava nas pessoas, eu ria. Ai, gente, desculpa, esbarrava com a bengala, eu ria. E aí, os tombos eu ria também, porque eu falava, meu Deus do céu, era cada tombo assim, sem nexo, que eu ria, né? E outra, eu levantava, sacudia a poeira e dava a volta por cima. Porque eu precisava continuar, né? Eu era sozinha, né? Eu não tinha tempo de ficar falando, ai, meu Deus. Não. Quando eu sentia dor, solidão, enfim, eu chorava no meu lugar secreto, ninguém precisava ficar sabendo, né? Agora, um humor olha, eu sou muito bem-humorada, sempre fui. Tiro sarro mesmo quando é para tirar sarro, tiro sarro. Esse é o meu perfil, né? O Rafael está aí, ele me conhece, ele sabe como eu sou, né? Sim.
Fica mais leve, né? Opa! Ah, bem mais leve. Vocês não têm Fica noção mais do quanto leve. fica mais leve. Muito mais leve. E, Samira, Né? uma das grandes dificuldades do caminho infinito, do nosso nossos estudos aqui, é isso que você está falando, é nos rendermos, né, a Deus. Sim. Essa rendição, sem buscar nada. Sem buscar essa é a grande dificuldade. Eu vou a Sim. ti, Pai, despido completamente. É. Tira tudo e se ajoelha e entrega completamente. E essa rendição é que nosso ego é. Ele não conhece esse verbo render-se. Imagina, render-se. Só se for para ele mesmo. Entrega, só entregar-se, render-se. Então, essa ideia do Joel que é desafiadora nesse estado, porque a gente está sempre querendo conquistar, alcançar, né? Sempre no sentido, na parte da dualidade, né? No externo. Exatamente. E esse voltar-se para dentro nessa entrega é realmente... Eu cheguei a me ajoelhar no chão. Eu, por mim mesmo, não posso nada. Já naquela catarse, eu me entrego. Não dá mais. Gigi também já deu esse exemplo. Não dá. Não, realmente, para mim, chegou uma hora que eu falei assim, caramba! Agora deu, não dá mais. Humanamente, não dá. Não dá. De ficar joelho, de pôr a cabeça no chão, sabe? E falar assim, e aí? O que é? Mas as suas catarses eram só se você vivenciava sozinha ou com outras pessoas? Não, querida. Era sozinha. Era. Eu me agarrava no que eu lia do Joel. Eu me agarrava nisso. Que maravilha. Porque se ele havia passado o que ele passou, de catarses também, sim, e também fortes, né? E se ele conseguiu passar, eu também vou passar, porque ele também era humano, mesma coisa que eu, ele também passava. Apesar que ele era iluminadíssimo, né? Não era o meu caso. Mas ele dava as orientações, ele dá as orientações necessárias. Você precisa passar, você vai passar, Deus não te abandona. E cada trecho de meditação que eu lia dele, aquilo para mim alimentava, era o meu alimento. Não é possível. Aquilo me emocionava, aquilo mexia tanto comigo, que literalmente eu cheguei a ajoelhar e falar assim, tá aqui, o que é? Que bom. Que é de mim? Maravilhoso. Samira, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Já estou participando contigo aí de estudo já e tudo mais. A gente está próximo do Dia das Crianças, né? É um dia feliz. E eu gostaria... Para mim é feliz porque eu ainda sou muito moleque. Eu faço piada tonta, eu gosto de pisar no barro. Ixi, se deixar eu no meio da molecada, estou feliz. E eu gostaria que você falasse alguma coisa nesse sentido, para pudesse, pelo menos, ali despertar um pouquinho da criança interior nossa aí, né? Uhul! A gente a gente subir no pé de manga. Isso é comigo, você sabe. No pé de jatobá. Ficar fedido de jatobá nossa. É uma delícia. Jabuticaba. É época de jabuticaba. Então, essa questão de criança, para mim, é uma coisa muito... É por isso que o Rafael falou, inclusive. Porque eu tenho em mim essa criança, né? E eu deixo ela viver todos os dias, né? Eu não me prendo a padrões, né? Eu sou livre para fazer aquilo que eu sinto vontade. Por quê? Porque essa criança vive em nós. Essa leveza, essa liberdade, essa ingenuidade, essa inocência, nada mais é que a nossa própria essência.
É a nossa própria essência. É esse olhar que nós deveríamos ter, né? Então, vamos praticar essa leveza dessa criança, que é a nossa própria essência. Estou com vontade de comer doce de leite no pote. Bora? Por que é porque eu gosto de fazer isso, tá, gente? Aliás, doce de leite é minha paixão. Bora comer! Ah, eu quero... Eu fiz isso um dia desse, tomar chuva na rua. Ué? Vocês estão preocupados se vão ficar resfriado? Se vai se molhar? É uma sensação de liberdade maravilhosa. Maravilhosa, não tem outra igual. Brincar com um cachorrinho, não sei, olhar uma criança, mexer... É que hoje em dia, com essa questão da pandemia, as pessoas estão mais reservadas, né? Então, a gente não pode ter infelizmente, né? Não pode ter um contato mais próximo. Mas sorrir para alguém, sabe? Não sei, brincar de balança, andar de bicicleta. A gente não tem idade, gente. O nosso espírito não tem idade. O nosso corpo, ele só vai demonstrar aquilo que nós temos enquanto mente. Se a gente traz crença do tipo, se eu tomar chuva, eu vou ficar resfriado. Ah, eu não tenho idade mais para balançar. Ah, eu não tenho idade mais, sei lá, para me extravasar numa taça de sorvete. Isso é crença. A gente está pondo poder nisso. E poder é só de Deus. Ah, eu quero dar uma volta na praça, eu quero observar a natureza. Gente, sentir o cheiro da grama. Vamos nos soltar nisso também. As pessoas hoje em dia estão muito engessadas, elas acham que tudo tem que ser no quadrado, tudo tem que ser formatado, tudo muito certo, porque senão os outros vão falar. E aí eu costumo falar, aperta a teclinha do F. O que os outros vão falar não importa. Não importa. Importa como você está conectado com Deus, como está a sua consciência, né? É simples assim. E a gente só manifesta o que a gente tem na consciência também. Porque se a gente tem muita crença dentro da nossa mente, consciência, a gente esbarra com pessoas que vão falar mal, a gente esbarra com um resfriado, a gente esbarra com uma dor. Tudo aquilo que a gente... É a lei do eletromagnetismo, e isso é fato, tá? Isso a física quântica explica. Pensou, sentiu, criou. Ponto. Então, se a gente pensa, sente, a gente pode pensar coisas sensacionais para poder criar, né? Sentimento de alegria, sentimento de liberdade, sentimento de saúde, sentimento de fé, de religiosidade. A gente pode fazer sempre o contrário, né? Mas é uma questão de hábito. Samira, né? Eu acho que isso é graça na sua vida que você adquiriu, né? Você pode ter sido uma pessoa de muito bom humor, mas esse aperfeiçoamento seu é graça, querida. É assim que eu sinto. Ah, sim, é graça de Deus. É por isso que eu sempre falo. Graça é graça de Deus. Pode ser? Né? É isso. É por isso que eu quero ser uma eterna criança, porque eu quero sempre manifestar essa alegria, essa vontade de viver, essa vontade de conhecer as pessoas, né? Maravilhoso, É maravilhoso isso. A gente se torna livre, porque já somos livres, né? Quem põe barreiras somos nós enquanto humanos, né? Certo? Certo? E vamos, olha, no dia das crianças, por favor, se presenteiem. Comam sorvete, comam doce, comam bolo de aniversário, comam
Ou se deem presente também, uma flor para vocês, ou uma boneca, sei lá, um bichinho de pelúcia. Eu tenho bichinho de pelúcia, eu tenho, inclusive. Por quê? Né? A gente merece, nossa essência merece, né? E Deus ama essas coisas. Samira do céu, não diga isso. Porque hoje eu fui no mercadinho, eu moro em Portugal. Fui no mercado brasileiro, que abriu na minha cidade. Bala de banana, docinho daqui, ouro branco, nananá. Eu falei, gente, eu vou me embora dessa loja agora. Não, não vai. Se faça feliz, pelo amor de Deus. Nossa, eu tenho tanta gente que eu conheço. Pé de moça, pé de moleque, paçoquinha. Eu falei, madre minha. Eu falei, não. Gente, é tudo que eu amo. Uma delícia. Sem. Não, em casa eu não fico sem. Doce para mim não falta em casa, não. Eu não nem minto, porque é verdade. Não falta. Eu amo doce. É que eu fico muito tempo sem comer essas guloseimas aí do Brasil. Então, eu falei, não. Agora dá-nos. Aproveita, querida. Aproveita. Porque é a chance de comer. E aproveita o Dia das Crianças. Eu adoro. Né? Então, se façam isso, deem esse presente. Né? Se sintam livres e leves, sem cobrança e sem culpa, sem nada. Agora temos Deus mais se manifesta. Agora tem? Agora temos mais 2 para fazer pergunta para ti, Samira. Tá bom. Aí depois a gente fecha, porque eu não posso ficar muito. Que horas são? 9h22. Tá, então mais essas duas perguntas. Falando de criança, dá falar uma coisa que eu vou ter que desligar o celular, que eu estou sem bateria. Vou ficar só mais um pouquinho, eu acho. Tranquilo, do celular Silvia. meio tudo bem? Desculpe, Tranquilo. viu? Imagina, que é isso. Samira, adorei conhecer você e obrigada. Gratidão, eu também, querida. Gratidão, boa noite. Boa noite. Mas eu vou ficar mais um pouquinho. Tá, já. Gratidão. Por favor, Vitória, traga a sua pergunta. Falou em criança, o povo entra. Tá vendo? Ô Samira, boa noite, é um prazer ver você. Eu boa também noite, prazer é meu, escuto muito, não, mas quando eu escuto é uma oração escutar a sua voz. Quando você falou em criança, quando vocês começaram a falar, eu tinha que entrar, né? Por quê? Pode dormir. Nós começamos um grupo de estudo com crianças sobre os ensinamentos de Joel. Que legal. Nós iniciamos no mês passado, eu e Rafa, um grupo de iniciação à meditação e estudo, daqueles áudios de Joel que ele fala o aloha para a criança e que tem outros áudios. Sim, e aí sim. a gente está começando a fazer esse estudo, sabe? Porque surgiu da necessidade de própria criança que me pediu, sabe? Que me pedia ensinar a meditar, sabe? E esse fala aula de meditar, e eu fui correndo, sabe? Dessa Solicitação. Dessa solicitação. Eu fugi, e aí quando eu vi que a coisa estava realmente tomando corpo e que era necessário, dentro da meditação e nessas percepções, aí eu convidei Rafa e a gente iniciou realmente a fazer esse estudo. A gente está fazendo um encontro quinzenal, já fizemos o 3º encontro. Então, eu aproveito também para falar com o grupo, que eu nunca disse, aliás, eu não falei mais sobre isso, né, Rafa? Que a gente está com o encontro com as crianças, que está acontecendo nos sábados. Sábado passado a gente teve esse encontro, e por enquanto tem sido só eu e Rafael, certo? Roberto participou no encontro passado, assim, só para conhecer um pouco a turma, mas depois é que ele vai fazer uma participação assim de trabalho mesmo com o grupo. Mas quando você falou aí sobre essa questão da criança, meu coração aqui já deu uma pulsada mais forte, porque eu entendi, desde o dia que Rafael falou que você ia participar, eu disse, esse dia eu não perco, né? Aí hoje cedo eu acordei e falei assim, meu Deus,
será que eu perdi o encontro com Samira? Fui lá e estava olhando, buscando, já tinha vindo várias coisas depois, e Rafa tinha acabado de colocar o lembrete que o encontro era hoje. Eu falei, eita, é hoje. Então, quando você começou a falar sobre criança, eu pensei logo, é o momento de falar, convidar a Samira, para que ela também, em algum momento, participe do nosso grupo com as crianças, sabe? Porque eles estão ali na prática da meditação, eles têm um momentinho em que ele faz o corpinho, prepara o corpo para meditar, tem um momento que estuda, tem um momento em que eles fazem, a gente dá sempre uma vivência para a semana, sabe? No intervalo dos encontros, é assim uma coisa maravilhosa. Então, a gente está lhe convidando já desde então para que você participe, você vai se apaixonar. E os meus irmãos e irmãs que estão escutando, também nós temos a participação, né? Mesmo que não seja lá no encontro, mas em algum momento a gente vai trazer as gravações, né, Rafa? Para apresentar um pouco, para que vocês vejam. Por enquanto está assim, começando, mas a gente vai trazer um pouco e vai pedir umas participações também, né? Mas fico em conta para você. Agradeço o convite, muito grata. Qual a idade das crianças? Olha, a gente começou falando que seria a partir de 8 anos, certo? Mas aí já tem criança de 6 anos que já participa, de 6 anos. Então, Olha, a gente não estipulou mais assim, mais assim, a partir de 8. Tem 6 anos e a gente segue. Tem até 12, 6 a 12. Eu montei um projeto de meditação para criança a partir de 5 anos. Eu estava tentando implementar nas escolas municipais aqui de Campinas, São Paulo, né? E eu já tenho até um projeto a respeito disso, e eu pratiquei com as crianças a partir de 5 anos. Então, o que eu posso te dizer como experiência, que as crianças a partir de 5, pode ser mais novinho, mas sim, como o encontro, por enquanto, é online, a partir de 5 anos também é uma idade boa, mas assim, o que eu posso dizer com o que eu vivi, o que eu experienciei, que faz muita diferença na vida das crianças meditar. É óbvio que a gente não faz assim, já tipo meditação contemplativa, mas o que a gente ensina e que a gente estimula a criança a fazer é ter controle da mente. E não só o controle da mente, mas saber elaborar os sentimentos que ela começa a sentir de frustração, raiva, medo, né? Porque aí ela começa a elaborar também isso. Olha, é muito bom. Bom, eu amo criança, né? Então eu posso dizer que faz toda a diferença. Eu agradeço o convite. Tá bom? Tá certo, muito bom. É legal essa ideia de que você tem um projeto para as crianças do município, porque tudo começou, porque quando eu entrei no grupo, eu comecei nesse grupo, eu estava justamente, eu sou educadora também, eu estava justamente elaborando com a equipe um material de estudo, quer dizer, era o documento oficial do município, que a gente estava elaborando a grade curricular e tudo, e teve um momento que o meu grupo ficou com a elaboração de como seria o ensino religioso nas escolas do município a partir daquele momento. Então, como eu já estava fazendo esse estudo, todo aquele material que eu tinha, a gente foi estudar, e o documento de Boa Nova hoje, ele tem um cunho assim, bem na linha de Joel, de meditação, sabe? A gente conseguiu trazer isso também para o município. Qual é o seu estado? É Bahia, eu sou de Boa Nova, Bahia. Ah, tá. Isso é muito bom. Aqui em São Paulo as coisas são são um pouco complicadas, assim, né? Não é realmente pelo espírito, mas eu estou tendo paciência para chegar a isso. Que bom, parabéns.
É uma forma divina de ajudar essas crianças a serem pessoas com outra consciência, com outro nível de consciência. Né? Eu falo para ti, Samira. Eu vi a minha mãe dando aula esses 2 anos aí de pandemia para a criançada online. Não tem um dia que eles ficam ali mais de 10 minutos sem se dispersar. Os pequenininhos ali, a gente falando do Joel, falando do material do Joel, um pouquinho que a gente já sabe, né? Eles ficam vidrados. É coisa mais linda de ver. Ficam mesmo, eu sei. É muito bonitinho isso. Né? É outro nível de consciência que a gente está colocando sementinha. Vai germinar com certeza. Né? Então tá, acho que terminou? Acabou? Tem mais alguma pergunta? Tem o Flávio. O Flávio estava com a mãozinha levantada. Traga lá, Flavião. Oi. Boa noite, gente. Boa noite, Samira. Boa noite, Flávio. Boa noite, prazer em conhecê-lo. Igualmente. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria fazer uma pergunta sobre cura. Né? Eu estou estudando Joel aí já há 1 ano e meio, e mais ou menos depois de uns 6 meses, 7 meses, começaram a vir para mim assim situações, né, de cura, né, de trabalho ali de algumas pessoas. E isso foi assim, do nada, inconscientemente ali, e às vezes eu falo alguma coisa para as pessoas que às vezes depois eu me peguei e falei, caramba, cara, eu falei aquilo. Poxa, até situações que eu estava vivendo e que eu falei tanta coisa para uma pessoa que eu não sabia e não aplicava em mim. Né? Então, a minha pergunta é, assim, quando vem uma situação, né, de cura, e seja ela para qualquer situação, né, e a gente, no primeiro momento, né, a gente não reconhece, né, aquilo ali, aquela doença ou aquele problema, ou aquela situação. E Samira, como que a gente como é que eu vou te dizer? Como que aqui a gente como é que eu vou falar aqui, gente? Como que a gente procede depois disso ali, né? Que vem a situação. Aí você, né, faz aquele trabalho, né, que a gente conhece do Joel, de consciência ali, não reconhecendo ali aquele problema. Mas e depois? A gente é uma coisa que vem sem a gente pensar, ou a gente no dia seguinte tem que fazer aquilo de novo ali para aquela situação e para aquelas pessoas, né? Para aquela pessoa. Então, o Joel diz que, em primeiro lugar, a gente reconhece no outro o Cristo. O outro, a gente reconhece no outro o Cristo. Tu és um Cristo. Internamente, a gente já reconhece nele que ele é um Cristo. Conforme ele for falando do problema, da situação dele, você reconhece que aquilo é simplesmente um efeito. Internamente. Isso é só um efeito. Mas você vai acolhê-lo como? Dando atenção, ouvindo, né? Mas você não vai falar absolutamente nada, incentivando ou potencializando o momento que ele está passando, certo? E ali você já está fazendo tratamento quando você já está reconhecendo que ele está passando por um efeito que não tem causa, que aquilo é uma hipnose. Mas conforme o nível de consciência dele, que ele não reconhece isso, ele realmente, para ele está realmente sofrendo muito, você acolhe. Uma palavra, confie em Deus, Deus está contigo. Porque muitas vezes a pessoa não precisa só falar, ela também precisa ouvir algo de você. Então, você tem que ser assim, sucinto. Deus está contigo. Deus está em você. Confie. Certo?
Terminou o assunto, cada um para o seu lado, você solta. Você esquece a situação, esquece a pessoa. Acabou. Vira a página, continua a sua rotina. Se em determinado momento do dia, da noite, ou determinado momento, independente da hora que for, se essa pessoa vier na sua consciência, você senta, para, e você reconhece mais uma vez, tu és o Cristo. Porque aí Deus estará em campo para resolver o que precisar resolver, porque aí não é conosco, é óbvio, não é com ele, entendeu? Mas a gente está aberto para poder parar e dar esses segundos para que Deus opere através de nós, né? Entendeu? E uma frase que eu utilizo muito, né, que a gente pode fazer deliberadamente nesses momentos, e que a gente pode pedir, né? Tem esse detalhe, pedir assim, Pai, que a mente dessa pessoa, que você não precisa falar o nome, porque óbvio que se Deus é onisciente, onipresente, ele sabe em quem você está pensando, você não precisa falar o nome. Pai, que a mente esteja aberta e receptiva para que alcance o toque da vossa graça. Porque se ele tiver 1 milímetro de receptividade, ele vai ser tocado pela graça, ele vai receber a graça. Porque não depende de você também, depende dele. Então, se ele tiver 1 milímetro de receptividade, ele vai alcançar, ele vai ser tocado por Deus, pela graça que ele estiver precisando naquele momento. Tá? Então, assim, se vir a sua consciência novamente aquela situação, aquela pessoa, enfim, tira uns segundinhos para você fazer essa conexão e solta. Porque é pelo Espírito, não é pela nossa força humana. Certo? Tirei a dúvida? Tirou sim. Gratidão, Samira. Imagina, que é isso. É aquilo, como você falou, se vier, você tira esses minutinhos. E se não vier, pronto, você já fez, já soltou, acabou. já está sendo tratado. Isso aí. Já. E vida que já pega. Tá, entendi. Exatamente. É por isso que a gente vive no agora. Sabe? É por isso que a gente vive no agora. Porque se a gente estiver no agora, conectado no agora, fazendo as nossas tarefas, porque qualquer tarefa que a gente estiver fazendo, a gente está servindo a Deus. Qualquer uma, seja ela a mais simples possível. Estamos servindo a Deus. Estamos no agora. Chegou a situação? Bom, me conectei, fiz o que eu precisava fazer para o meu irmão. Ok. Vou continuar fazendo no agora tudo aquilo que me cabe. Se você estiver no agora, e se vier a lembrança da pessoa, da situação, para. Respira fundo e se conecta e faz o que você precisa fazer. Solta. Porque se você está no agora, você não vai ficar preso a situações, circunstâncias, pessoas. Você está no agora. Mas se vem, aí é o momento de você dar uns segundinhos. Tá? Ok. Gratidão. Imagina, eu quem agradeço por poder contribuir, querido. Eu quem agradeço. Pronto, Rafaelito? Prontinho. A Tereza levantou a mão ali. Você queria falar mais alguma coisa, Tereza? Quero perguntar para você, Samira. Sim. Quando é que você vai começar o curso? Eu vou falar agora. Vou falar agora, Tereza. Tá? Tá bom, então. Então tá, agora eu vou falar.